Análise de risco-retorno. Se eu perguntar para vocês o que é risco, risco pode ser definido como chance de insucesso em um determinado investimento, ou em outras palavras, é o quanto você pode perder numa operação. E o que é retorno? Isso é fácil, né? Objetivo de lucro, quanto você pode ganhar num trade. Só que o trader, né? Ele só quer pensar nessa parte aí do retorno. Só quer pensar no lucro, mas na verdade você vai se definir como um bom trader, bom analista, um bom grafista, se você começar a controlar risco. Qual é o pior cenário? Quanto você pode perder na operação? Se você começar a programar os seus stops, você vai começar a ser um investidor de sucesso no giro. Agora, se só pensar no lucro e não programar stop loss, vai dar problema. Então, essa análise de risco-retorno, quanto tem a perder e quanto tem a ganhar na operação, você tem que estipular antes de entrar no trade. Depois que entrou, é fator emocional. Aí, se você não programa os stops, você acaba virando torcedor. Acho que vai subir, acho que vai cair, não acho nada. Eu já programei o prejuízo e o lucro. O que acontecer vai ditar a operação. Então, tem que tirar o fator emocional do trade. Então, aqui é um exemplo hipotético. Vamos supor que você compra uma ação a R$ 20 e define um gain no 22, ou seja, 10% de lucro, e um loss no 19, 5% de risco, ou seja, você tem 5% a perder, 10% a ganhar. Um risco-retorno de 1 para 2. Se toda vez você soltar trade assim, que tem o dobro de lucro em relação ao prejuízo, é lógico que se você acertar, por exemplo, 50% das vezes, você estourou, tá num lucro muito bom, né? Porque toda vez que você ganha muito mais do que quando perde. Então, para determinar essa relação risco e retorno, eu vou pegar um exemplo. Vamos supor que de 10 operações, eu pergunto para vocês, quantas dessas 10 operações você precisa acertar para ser bem sucedido na Bolsa de Valores, para ter um resultado positivo? Isso depende da relação de risco-retorno adotada por cada investidor. Por exemplo, se você solta trade 1 para 1 no risco-retorno, ou seja, é, 5% a ganhar, 5% a perder, 3% a ganhar, 3% a perder. Então, o mesmo percentual de prejuízos e lucros, você precisa acertar mais que 50%. Por quê? Porque tem custo operacional, tem corretagem, tem imposto de renda aí envolvido. Então, não adianta de 10 operações acertar 5 e falar que está no 0 a 0. Não está no prejuízo. Então, você precisa acertar 6 trades de 10 para estar no positivo. Agora, e se você soltar trade que tem uma relação risco-retorno 1 para 2? Ou seja, o dobro a ganhar em relação ao prejuízo. Aí você precisa de um índice de acerto maior que 33%, ou seja, de 10 operações, se acertar 4, você é um cara vitorioso. E se você soltar a relação de risco-retorno 1 para 3, ou seja, o triplo de lucro em relação ao prejuízo. Nesse cenário, se você acerta 25% das vezes, você é um cara vitorioso de bolsa, ou seja, de 10 operações, se você acerta 3, você é um cara vitorioso em bolsa. Então aqui é que está, vamos dizer assim, o pulo do gato. O cara fala, poxa, de 10 operações eu errei 7, acertei só 3 e ainda eu estou no lucro. Sim, porque você quando ganha o triplo. Então, mesmo errando mais do que acertando, você pode ser vitorioso na análise técnica. Isso eu acho muito legal. É claro que, como eu disse, não vai ser toda vez que você vai conseguir soltar trade que tem 3 para 1 essa relação de risco-retorno, mas quando você conseguir, você acaba melhorando essa questão de operações certas e tá no lucro. E tá no lucro, pessoal, não é só ver o índice de acerto, é ver a expectativa matemática que eu vou passar para vocês já já. Então, não adianta você perguntar para mim, Igor, de 10 operações, quantas eu tenho que acertar para estar no lucro? Você tem que controlar esse índice de acerto, né? Quando você acerta, na média ganha quanto? E quando perde, perde quanto? Aí já já a gente vai ver expectativa matemática e a gente vai definir se você está no lucro ou no prejuízo. Então, apenas falar assim, olha, eu tenho uma estratégia em bolsa e essa estratégia ela acerta 90% das vezes, isso não significa absolutamente nada. Mesmo acertando 90% das vezes, pode ser uma estratégia perdedora de bolsa, porque nos 10% das vezes que erra, perde muito, e nas 90% das vezes que acerta, ganha pouco.
e aí você pode estar no prejuízo mesmo com um índice de acerto alto. Assim como uma estratégia que acerta 30, 20% das vezes pode ser vencedora, porque quando ganha, ganha muito, e quando perde, perde pouco. Então, não é só o índice de acerto, tem que ver a expectativa matemática dessas operações. Bom, eu vou pegar um exemplo aqui na Gerdau Metalúrgica, na Goal 4. Vamos supor que você faça uma compra por um setup de canal de alta, preço de entrada R$ 17,03, loss 16,17. Você definiu o loss, provavelmente abaixo dessa LTA, alvo de lucro 19,61 ou uma resistência, uma paralela de canal, e aí esse trade ele tem 15,15 de lucro contra um risco de 5,05, ou seja, tem uma relação 3 para 1, o triplo a ganhar em relação ao prejuízo. Claro que aqui é bruto, né, pessoal, sem considerar custos operacionais, corretagens e tudo mais, então lucro bruto e risco bruto. Então você tem uma relação de 1 de risco para 3 de retorno. Muito bem, então vou avançar aqui, olha o canal de alta, traçado em azul, quando bateu pela segunda vez, até um terceiro toque praticamente na LTA, você comprou. E aí você jogou um loss abaixo dessa LTA e o gain na resistência. E aí o papel subiu, acabou atingindo a resistência e você ganhou esse trade. Você ganhou 3 para 1. Mas tudo isso, veja, foi definido na entrada. Então eu já sei o alvo de lucro, eu já sei o loss e eu já analisei o risco-retorno. Triplo a ganhar em relação ao prejuízo. Então, não adianta só você ver o gráfico e falar para mim, olha Igor, tá fazendo um pivô de alta, tem uma figura rompida, tá dando compra na análise técnica. Mas aí eu pergunto, você já viu quanto tem a perder, quanto tem a ganhar? Isso é a primeira coisa que você tem que ver na entrada. Poxa, eu não vi. Aí vai ver o trade, tem muito mais a perder do que tem a ganhar. Descarta a entrada. Não faça essa entrada, procura outra oportunidade. Então, não necessariamente quando no gráfico te mandar comprar, você vai fazer isso sem a análise de risco-retorno. Passar trade que tem muito a perder em relação ao lucro não é satisfatório. Então, você descartaria essa entrada. Então, sempre analisar o risco-retorno antes de fazer o trade.